A paz do Senhor varão, a paz do Senhor varoa, pastor Fábio Santos aqui para mais uma videoaula do nosso material aqui das lições bíblicas CPAD Adultos, segundo trimestre 2024. Você está notando que estamos num cenário diferente. Pois é, o nosso estúdio ainda está em detalhes finais para sua finalização, para ficar pronto. Enquanto não fica pronto, a gente vai resolvendo como pode. Então hoje eu estou aqui na laje da casa da minha filha, da minha neta, do meu genro, com essa vista maravilhosa que eu posicionei o celular para que você também possa desfrutar dessa maravilha que é os Alpes Friburguense. Que bom ter você aí comigo neste domingo. Estou fazendo esse vídeo no domingo, sim, que é o dia do estudo, 19 de maio. Estamos na 7ª lição, que vai falar sobre o perigo da murmuração. Antes da gente entrar aqui no estúdio, já quero convidar a você que não é inscrito no canal, uma vez que temos muitas pessoas que nos assistem, mas nem todas são inscritas no canal. Você que também que assiste ali os shorts, que são os pedaços menores que a gente distribui, se inscreva no nosso canal. Falta muito pouquinho para atingirmos o número de inscritos, que é baixo, mas estamos começando aí, 50 inscritos. Com 50 inscritos, podemos estar num lugar como esse, fazendo um estudo como esse, nesse domingo lindo, ensolarado, ao vivo, com você participando, perguntando e a gente podendo bater o papo. Deixa o like, assine, aperte o sino de notificação para que todas as vezes que a gente subir um vídeo aqui, o YouTube vai avisar você que tem vídeo novo aqui no canal e você vai poder assistir e compartilhar para quem você quiser. E por falar em compartilhar, aqui embaixo, quando você aperta ali o botão escrito compartilhar, tem uma coisinha ali escrito copiar link. Quando você copia o link de qualquer vídeo aqui no canal, você pode distribuir esse link nas suas redes sociais, no Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Então as pessoas elas são linkadas direto a estar aqui no canal e participar com a gente desta aula maravilhosa. Tá certo assim? Vamos embora para a aula hoje, domingo. O perigo da murmuração, né, que é a nossa lição de número 7. Já passamos do final, já estamos avançando, já passamos da metade, né? Passamos do final, passamos da metade já dos estudos, que está sendo muito bom, que tem como título a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, com os comentários do pastor Osiel Gomes. Como digo toda semana aqui, um excelente pastor, um excelente conhecedor da palavra, e os comentários deles aqui são muito assertivos, muito interessantes. Então, a gente já começa aqui com o texto áureo que diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. É Paulo falando, fazendo uma referência ao povo que no deserto pereceu, porque de tanto murmurar, de tanto reclamar, de tanto não concordar e não aceitar os caminhos liberados ou apresentados por Deus, acabaram perecendo, né? Não foram assim no sentido destruído, no sentido alguém destruiu. Eles se destruíram, eles pereceram. O que é perecer? Veja, perecer é quando você pega um feijão com esse sol lindo, você pegou o feijão de ontem e não guardou na geladeira, com esse calor que está fazendo, ainda sendo quase o inverno. O que vai acontecer com o feijão? Ele vai estragar, ele vai perecer, ele não vai servir para o uso. Assim acontece com o macarrão, principalmente também o arroz. Acontece com muitos produtos, a carne, se você não embalar, não guardar de uma maneira correta, acontece esse tipo de situação. E perecer no deserto foi exatamente isso. Eles passaram períodos ali um período longo, onde eles foram se estragando, foram perdendo a essência, foram perdendo a alegria, foram perdendo a vida ao ponto de perecer e serem destruídos. E acabaram, entre eles mesmos ali, acabou gerando toda essa confusão. E o destruidor entrou ali com ferocidade por conta da murmuração. Há uns meses atrás, eu preguei numa igreja que ela estava fazendo uma campanha que o título era
Semana da Resposta de Deus. Eu fui o último pregador que encerrou a campanha. E eu assisti alguns pregadores que passaram por lá, pela internet, e falei, Deus, o que eu vou falar? E Deus começou a me dar uma direção. E uma das coisas que Deus me falou, veja só que interessante, a pergunta que eu fiz para eles lá e faço aqui para vocês. Deus responde chorão? Responde. Deus responde o justo? Responde. Deus responde o ofertante, o dizimista? Responde. Deus responde a oração de um pecador? Responde. Deus responde o murmurador? Responde. Porque a Bíblia diz que Deus falou assim para Moisés, quando o povo foi reclamar com Moisés, e Moisés foi a Deus. Moisés, diga ao povo que por conta das suas murmurações eu vou enviar carne. Diga ao povo que por causa das suas murmurações eu vou enviar água. Porque não precisava que o povo ficasse murmurando, reclamando, choramingando. E a murmuração, ela tem uma conotação de fofoca. Você não vê uma pessoa, ou poucas das vezes vê uma pessoa murmurar aos berros, para todo mundo ver. Não, ela murmura, principalmente da liderança, de cantinho, de cochicho. E é uma fofoca, é uma falácia. Né? Então, é perigoso a murmuração. Ela estraga a gente, tá? Isso não é legal, não. Então, vamos para a verdade prática, que diz assim: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar as promessas de Deus, ou seja, a prática da murmuração. O que é praticar a murmuração? É você estar sempre envolto dessa prática, estar sempre reclamando. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, eu reclamava de tudo e eu não percebia. Lógico, tudo bem que eu era novo convertido, estava chegando, conhecendo a palavra de pouco, mas teve uma vez que eu estava no meio de uns irmãos, estava eu e um amigo meu, Alexandre, e a gente reclamava de algumas coisas, que a gente não tinha dinheiro para poder participar das coisas da igreja, eu não tinha dinheiro para fazer isso ou aquilo, eu sempre reclamava. E um irmão falou assim: rapaz, vocês reclamam de tudo. E a reclamação principalmente de vocês é a falta de dinheiro para as coisas da igreja, quando na verdade, quando dá, nós aqui, alguns irmãos, a gente se junta para ajudar vocês, mas quando não dá, não dá. Precisa se entender que quando dá, dá, quando não dá, não dá. E ali para mim caiu a ficha quanto à questão de murmuração. Vira e mexe eu me pego reclamando, murmurando de alguma coisa e percebo que não é o caminho, porque eu me lembro dessa passagem. E a verdade prática está dizendo sobre isso, que a prática, por muito você está fazendo a murmuração, ela enfraquece a sua vida espiritual, porque você não está focado naquilo que é solução de Deus. Você está focado naquilo que você fala e quer que aconteça, e pronto, você quer que aconteça, e tem que acontecer, e pronto, e acabou. E não é assim que as coisas são. A prática, ela acaba com a comunhão, a prática da murmuração acaba com a comunhão da igreja local. Quantas igrejas locais nós sabemos que a fofoca, irmão, é um troço do capeta, e quando entra em algumas igrejas, tem igrejas famosas por ser igreja fofoqueira. Tem igrejas que elas são conhecidas por, nossa, aquela igreja, esse povo ali é bem fofoqueiro, hein? Reclama de tudo, nunca tá bom. Como que vai ver coisas maravilhosas de Deus se há a murmuração e há a reclamação? Não tem como. Deixa eu só ajustar aqui o celular, porque deu uma mexidazinha aqui. Aí. A pessoa vive reclamando, e a comunhão, a vida espiritual dela fica longe. Ela passa a ser uma pessoa carnal, compromete a comunhão da igreja e impede de desfrutar as promessas. Porque se Deus prometeu que o povo ia sair daqui do Egito e ia chegar aqui na Terra Prometida, e nesse período coisas iriam acontecer, que é o caminho do estudo aqui, desfrutando a vida, né, do caminho, do início e do projeto que Deus tem para nós, da peregrinação. Lembra que eu falei isso em outros estudos?
Nesse caminho, Deus apresenta ali as suas nuances, Deus apresenta ali as suas maravilhas, Deus apresenta para nós as vitórias. Deus tem vitória para nós. E se a gente para murmurar, a gente não desfruta daquilo que é espiritual e a gente não vive a promessa. A gente vive a reclamação. E viver a reclamação é um perigo grande. Vamos então agora, introdução. Deixa eu passar aqui. Introdução. A introdução ao estudo diz assim: é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós, obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Veja, pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede a incredulidade. Sim, a incredulidade, a murmuração andam juntas. Por isso, nesta lição estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo. Fazei todas as coisas sem murmuração. Paulo escreveu isso em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 4. O estudo tem uma palavra-chave, lógico, que é murmuração. Vamos então para a primeira parte, número 1, a murmuração na Bíblia. Vamos então aprender primeiro o que é murmurar, o verbo murmurar. As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes do hebraico. O verbo lin ou lum, em alguns lugares, né? Que significa resmungar, reclamar e murmurar. Números 14 e 36 fala sobre isso. É o substantivo igaion, é isso mesmo, que significa meditação. Música solene, pensamento, conspiração. Em Lamentações 3 fala sobre isso. Do grego, o verbo goguzô, que significa murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo. Lembra que eu falei da fofoquinha, do cochicho? No grego, já Paulo, no Novo Testamento, assim, na palavra grega, já fala sobre isso, que o murmurar é queixar-se, é reclamar de alguém ou de alguma coisa ou contra alguém em um tom baixo. É quando você... Eita! Eu já caí muito nesse pecado aí, misericórdia. Em tom baixo dos que confabulam secretamente, João 7 fala. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Ele é sempre contra e nunca está feliz com nada. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão em Êxodo 15 e Números 14 fala sobre essa questão de Arão e Moisés. Aprendemos sobre o que é murmurar. 2. O comportamento dos murmuradores. Como que é que você identifica alguém que é murmurador? Interessante. De acordo com os 2 testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus. Entre os israelitas dos dias de Moisés, em Êxodo 16, fala sobre isso. Nos dias de Jesus, com os escribas e os fariseus, em Lucas 15. Na igreja em Jerusalém, no início de Atos 6, esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. Lembra daquelas piadinhas que o camarada joga, que a pessoa joga sarcástica só para, né? Eu acho isso horrível, já presenciei cada coisa, e de líder, só Jesus na causa. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos, no capítulo 6 de Atos, do 1 ao 7. Por isso, precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional
e física. Então aprendemos que o comportamento de uma pessoa murmuradora, uma pessoa que vive reclamando, ela tem um comportamento inconveniente, ela se mete em assuntos do nada e fala besteira quando ela se mete naquele assunto. Você conhece alguém assim? Ai, ai. Mas o que está escrito aqui? Ela tem um temperamento inquieto. E detalhe, não é autismo não, tá? É o temperamento da pessoa que vive reclamando, murmurador. Ela é inquieta, ela não para. E ela tem indiretas sarcásticas. Esse aqui é o que mais me incomoda. Porque a pessoa que joga indireta sarcástica é aquela pessoa que joga umas piadinhas desnecessárias. Uma certa vez, eu estava numa reunião de pastores com o meu antigo pastor. Ele frequentava, não sei se ainda frequenta, o conselho de pastores da cidade. Estávamos na reunião lá no café e muitos pastores, lógico, né, de igreja pequena, enfim, igreja vazia, igreja cheia, tudo ali. E tinham ali 2 pastores conhecidos na nossa cidade com uma das maiores igrejas, e na época eles estavam em franco crescimento, expandindo, crescendo demais. Glórias a Deus por isso. E aí, rapaz, quando não, o meu pastor parou assim para poder pegar uma mão assim na mesa do café, e estava todo mundo ali conversando e tudo mais, e de repente eu escutei um dos pastores falando assim: quem tem igreja pequena tem que comer pouco, né? E eles enchendo o prato dele de comida, e os 2 começaram a cochichar, olhando de rabo de olho assim pro meu pastor, e saíram andando. Eu achei aquilo, sabe, desnecessário, né? Infantil, né? Misericórdia, misericórdia. Esse comportamento é vil, ele é vil, ele é maldoso, ele é ruim. O crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida não pode naturalizar a prática da murmuração, não pode ser uma coisa natural. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito, Gálatas 5,16. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Deus no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo, usá-lo em todas as maneiras. De todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio da sua atitude, visto que a sua alma está longe, está doente, pois o corpo só será luminoso se os seus olhos forem bons, está em Mateus capítulo 6. Ou seja, como que é a característica de um crente murmurador? Primeiro, ele não pode achar natural a pessoa reclamar o tempo todo. Segundo, não é normal alguém estar cheio do Espírito Santo e se entregar para essa prática, se entregar para esse tipo de pecado. E outra, se você se comporta e continua se comportando dessa maneira, você passa a ser instrumento, alguém usado com poder, sendo dominado pelo inimigo, e ele te usa de todas as maneiras quando você começa a praticar a murmuração, porque veja, você começa a derrubar a liderança, você começa a derrubar treinador, como diz no futebol, sabe? Aquela liderança fez alguma coisa que você não concordou e você começa a reclamar dela. Eu sou um pouco preocupado com essa coisa que acontece hoje, de que Deus falou para mim. Deus falou para mim. Não, Deus falou para mim. Porque Deus está falando com tanta gente que não concorda com a liderança, e daqui a pouco Deus falou para mim, eu abri meu ministério. E o camarada tem um dom de evangelizar, de ganhar as almas, e a igreja enche, ele está achando que talvez é Deus que está abençoando ele. Mas não é. Mas, Varão, como é que você pode falar isso? Olha a igreja, como é que está, olha o trabalho, irmão. Eu aprendi que igreja cheia, aprendam isso, gente. Eu aprendi de Deus, tá? Que igreja cheia é sinal de igreja fraca. A igreja não tem que estar cheia de gente. A igreja tem que estar cheia de evangelista na rua, evangelizando, pregando, ensinando, cuidando do pobre, da viúva, do necessitado. Não é ter um culto com um montão de gente para dizer que isso é sucesso. Porque se você tem na sua congregação 2
pelo menos evangelistas bons de convidar o povo, qualquer culto vai encher, irmão. Porque o cara é bom de regimentar as pessoas. Eu pertencia a uma comunidade que trabalhava em célula, eu sempre fui evangelista. Enquanto as células das outras pessoas tinham 8 pessoas, 9, 11, 6, e aí o que era bem sucedido tinha 12, 13, a minha dava 45, 50 e poucas pessoas. Eu era melhor do que elas? Não, porque eu tenho o dom do evangelismo, sabe? Então a minha igreja vai ser melhor porque tem mais gente, sabe? Na deles tinham 5, 6, e quantos trabalhavam para evangelizar as pessoas? Eu não sei. Na minha tinha 50 e poucas, quantas trabalhavam para evangelizar? Eu não tenho ideia, porque tinha muita gente e eu não conseguia acompanhar todo mundo, porque era muita gente para uma pessoa só tomar conta, ainda mais na época que era jovem e adolescente, a galera bem agitada, né? Acelerada. Então, quando você entende isso, você começa a se desvencilhar desses murmuradores e eles começam a sair de perto. Mas se você permite com que a murmuração deles se achegue a você, naturalmente, o que aconteceu, por exemplo, comigo? Eu de tantas pessoas, alguns, né, murmurarem de mim, eu tive que começar a fazer mudanças, tive que começar a conciliar, tive que começar a fazer coisas que eu não fazia, falar coisas que eu não falava, pregar da maneira que eu não pregava, e comecei a deixar de ser um líder que Deus me chamou para ser, e passei a ser aquilo que era resultado da reclamação, da murmuração do povo. E aí eu comecei a deixar a galera que eu trabalhava, que era o povão da favela, de onde eu sou nascido e criado, e comecei a fazer outras coisas. Moral da história, perdi a essência, infelizmente. E para recuperar não é fácil, tá? Dá trabalho, dói. Vamos para o 2 aqui. Murmuração. Impedimento da primeira geração à terra prometida. Vamos lá. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Êxodo 7. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Nesses relatos, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Há uma ausência da fé e se passa a escolher o que é mal. A prática da murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitudes da bondade sincera e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. Em 1 Tessalonicenses 5 fala sobre isso, e Hebreus 13 também fala sobre isso, que da murmuração, como eu acabei de falar, contra a liderança. Aqui está falando lá de Moisés e Arão, que foi o princípio, e é onde temos ali muitos ensinamentos, e chega até nós. A pessoa, ela deixa de ser bondosa, ela deixa de ser sincera, ela começa a ser uma pessoa mentirosa, ela começa a ser uma pessoa leviana, ela começa a ser uma pessoa de leve trás. Tudo isso faz parte de um crente que vive murmurando. Parte 2. A murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Êxodo 16 traz esse assunto. Ora, o Senhor Deus contempla todas as coisas, as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmurações. Ou seja, Ele vai responder a nossa necessidade? Ele vai suprir? Vai, porque Ele é um Deus provedor. A parte que Ele é provedor, Ele vai prover, Ele vai abençoar. Mas é muito melhor Ele me fazer isso com eu sendo grato a Ele, adorando a Ele, entendendo o momento, do que eu ser alguém murmurador. Por quê? Se eu entendo que Ele vai me dar, acredito, então estou exercendo a fé, a credulidade, e Ele me dá com alegria. Agora, se eu exerço a incredulidade, se eu exerço a mentira, se eu exerço a murmuração, a reclamação, Ele vai me dar. Mas por conta de me dar,
aquilo ali na murmuração, naturalmente a murmuração, como foi lido antes, me levará a ser alguém que vai perecer. Eu vou estragar naquele momento ali e deixarei de existir e de viver os melhores momentos. Porque, veja, enquanto eu murmuro, eu não sorrio. Enquanto eu reclamo, eu não tenho alegria. Enquanto eu reclamo, eu não tenho credo em Deus, eu não acredito nele, então eu não vivo baseado no que ele me prometeu, naquilo que ele me prometeu, eu não vivo as promessas. Agora, quando eu acredito e não reclamo, mas entendo que é o meu momento de aguardar, o meu melhor momento de receber algo de Deus, enquanto Deus não faz algo pomposo e maravilhoso da minha vida, eu continuo me alegrando, adorando, servindo a Ele, sendo bênção para as pessoas, enquanto as coisas não acontecem para mim. Não é porque não aconteceu para mim, porque eu ainda não tive a minha resposta de oração, que Deus não é comigo, ou que Deus não é maravilhoso na minha vida. Não é o momento. Agora, se eu fico reclamando, aquilo me estraga por dentro e eu acabo ficando uma pessoa podre por dentro, sepulcro caiado, lindo por fora, podre por dentro. O perigo de murmurar... Por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz, vamos ler devagar. Quem se endureceu contra ele? Deus. Teve paz? Não. Em Jó fala sobre isso. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna tão perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas. E no contexto em que estamos, por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Não por acaso, o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade também tenham cuidado e não pratiquem esse pecado a fim de não serem destruídos. E ele ensina isso em 1 Coríntios 10 e Romanos 15, ou seja, por que é perigoso murmurar? É perigoso murmurar, segundo o que estamos estudando aqui, porque isso nos endurece a nossa vida contra Deus. Murmurar é perigoso porque isso é pecado e nos afasta de Deus. Murmurar é perigoso porque isso cega os nossos olhos e a gente não consegue ver as coisas maravilhosas que Deus faz. Quantas pessoas não agradecem a Deus ou não veem a maravilha de Deus como esse cenário que você está vendo aqui ao fundo? Eu estou aqui no alto da laje e você pode ver que lá tem as montanhas, lá as pedras da Catarina, as casas aqui embaixo, né? E a floresta. Olha esse visual. Ah, mas você fala, legal, bonito e tal, mas o que que tem? O que que tem? Quem fez isso foi meu Deus, o meu pai. Esse amigo meu que eu citei agora há pouco, o Alexandre, ontem eu tive com a ex-esposa dele e eu fiquei sabendo que o Alexandre ficou cego. Alexandre, ele teve glaucoma, Alexandre, ele teve a Covid, quase morreu na Covid. Ficou com, parece que 10 ou 15% do pulmão funcionando, quase morreu mesmo, tem um testemunho forte sobre isso. E vocês sabem que a Covid deixa sequelas em muita gente, perdeu o olfato, outras perderam a audição, outras perderam a visão, outras, cada um com a sua dificuldade. O Alexandre agora acabou potencializando o glaucoma dele, o Alexandre está cego das duas vistas. E essa visão que eu estou tendo daqui ao fundo e você está tendo aí, o Alexandre, que já enxergou muito, um excelente amigo, desde criança, criado comigo, a gente se converteu praticamente junto, eu ganhei ele para Jesus. O Alexandre, ele não enxerga mais, cara. O Alexandre não tem esse privilégio. Mas ele não murmura, ele não reclama por não estar enxergando. E você que enxerga não aproveita de olhar da sua janela e ver que dia tá lindo e maravilhoso. Não, você só quer aquilo que para você é bom, que para você é o que você quer, é o que você gosta, é o que te dá alegria, porque você cismou que é isso que te dá alegria. Sabe? Deus, você está passando um aperto financeiro e você reclama que alguém levou uma cesta básica na sua casa, ao invés de glorificar a Deus que alguém se lembrou, ou seja, Deus lembrou alguém de te abençoar. Sabe? Na sua casa cortou a luz
e você, ao invés de agradecer a Deus porque está um dia sem luz e Deus vai entrar com providência, provando o amor que Ele tem na sua vida, você prefere reclamar de alguém que não pagou ou alguma coisa do tipo. Você está desempregado, alguém consegue algo para você trabalhar, mas você vai até ver o emprego, mas reclama que teve que pegar ônibus lotado, teve que esperar muito tempo para fazer entrevista, teve que tirar documento. Essa é a nossa prática, infelizmente. E a sinopse 2, aqui eu não li a primeira, que não precisou, mas a 2 é interessante, olha só. A murmuração impediu a primeira geração de israelitas de adentrar na terra prometida. A murmuração impediu a primeira geração de crentes, que é aquele povo que estava com Moisés, de entrar numa terra prometida. E o que é que a murmuração está impedindo você de alcançar em Deus? Pense. Vamos para a parte 3. Murmuração. Um pecado que nos impede de entrar em Canaã, na Canaã celestial. Agora começa, ó. 1. O fim dos israelitas murmuradores. Olha só o que aconteceu com aquele povo que estava murmurando. Examinando os textos de Números 14, 29 e o 16, do 41 ao 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra prometida. Foram mortos e sepultados no deserto. Números 14, 29 fala sobre isso. Depois você lê, que é uma história forte, tá? Dá medo. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo. A advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa, ou seja, de muito reclamar. Devido a esse pecado, eles perderam de vista o propósito, ao que era sair do Egito e chegarem a Canaã. Nesse meio do caminho, eles perderam a visão, pereceram ali. Enquanto eles recebiam tudo o que eles murmuravam e reclamavam, mas recebiam ali. Eles não recebiam no caminho para serem abençoados e alcançar a promessa. Eles recebiam no meio. Saíram do Egito, tinham que chegar a Canaã. No meio, eles ficaram murmurando, reclamando, e ali pereceram. E ali eles foram sepultados. O povo, na gestão de Josué, seguiu em frente, e aquele cemitério, ninguém fala onde é que é, ninguém sabe onde é que estão os ossos daquelas pessoas que murmuraram. Elas são lembradas hoje na Bíblia, nesse estudo, por exemplo, como um mau exemplo. 2. O destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo, eu e você, da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios, ele fala sobre isso no capítulo 10, versículo 10. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. O que Paulo está ensinando? Que um crente que já pratica a murmuração, espiritualmente ele está morto, porque ele não crê naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus pode, naquilo que Deus tem para nós. Ele já é murmurante, ele é chato, é mala, sabe? Não acredita em nada, tudo tá ruim, nada tá bom, sabe? Tudo, misericórdia, mas vamos lá. Isso significa... onde é que eu parei? Se encontra morto. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, seu destino é a morte, que, à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã, ou seja, o murmurador não morre, murmura hoje, morre amanhã. Murmurou de manhã, morre de tarde. Não, o murmurador ele não morre assim. Ele perece, ele vai estragando, ele vai perdendo foco, ele vai perdendo a força.
O murmurador, ele vai perdendo a credulidade, ele não acredita mais nas promessas. O murmurador, ele não acredita que o dinheiro dele, ainda que seja pouco, vai dar para ele sanar e se não der no mês que vem ele completa. Não. O murmurador, ele vai se estragando. O murmurador fica uma pessoa inquieta. O murmurador fica uma pessoa reclamona. O murmurador, ninguém consegue ficar perto. Ninguém consegue andar com gente que só reclama. Ninguém consegue andar com gente que tudo é ruim. Tudo não tá bom. Misericórdia. Os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual. Na igreja nossa, do dia a dia, uma pessoa que murmura, ela traz um desânimo. A igreja vive desanimada. Eu tenho alguns relatos aqui, eu tenho que ter cuidado para falar, para não ferir. Mas numa congregação, o líder daquela congregação, ele teve problemas com crentes antigos, e quando eu tive passado uma passagem por lá, eu comecei a querer visitar os crentes antigos e saber o porquê que eles não estavam na igreja, não só para saber de fofoca, mas para trazê-los de volta para casa. Os que estavam congregando em outros lugares, lógico, esses não fui atrás porque já estão congregando, mas alguns ali estavam afastados ou quietos em casa, não congregando em lugar nenhum, visitando aqui e ali, mas enfim. E cheguei a um casal, uma família, e aí trabalhamos, começamos a reevangelizar essa família, fizemos culto na casa dessa família, quando na verdade eu queria ter feito apenas uma visita, mas acabou virando um culto. E aí eu descobri que, no relato da esposa, do irmão, que o dirigente dessa congregação os maltratou, não pediu perdão, eles tinham algo a acertar e por isso eles tinham dificuldade de voltar para aquela igreja. E o esposo não queria nem ouvir falar daquele irmão. E aquele irmão foi falar com ele, ele disse, não, eu preciso ir lá conversar, marcar uma reunião para pedir perdão, e a gente tentou acertar, estava tudo alinhado. Moral da história, já tem um tempo que eu não estou mais trabalhando lá, que a gente está trabalhando agora em outra frente, e até onde eu soube, ele não voltou lá para se acertar com a família, e a família não voltou para a igreja. E eu perguntei a ele qual o problema daquela família, e disse que era uma família que é muito murmuradora. Ele não quis mais tratar com aquela família, porque eles, por muito murmurarem, desanimaram a igreja. É o que está acontecendo aqui. Acaba com a vida da comunhão da igreja local, gerando desânimo, misericórdia. É uma coisa séria, né? Vamos lá então. Da vida da igreja espiritual. Contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Tudo que a murmuração consegue fazer de mal, desânimo na igreja, desânimo espiritual, o culto sempre é ruim, contenda na comunidade, gente rebelde espiritualmente e divisões ministeriais. Eu não concordo, eu vou abrir meu ministério. O que tem de igreja, meu irmão? Pequenininha. Ali, lá, colar, como eu falei antes. Ah, mas foi Deus que me falou, olha só como é que a igreja cresceu. Por que o camarada, sei lá, não vou falar não, porque eu posso morder no próprio rabo, né? Que eu já caí nessa besteira de achar que Deus tinha falado comigo ou com alguns irmãos e abrir o próprio ministério. E tinha tanta gente para eu ser evangelista e até entender que não era aquilo ali, ou pelo menos não era o momento. Mas no meu caso não foi divisão, mas foi uma contenda. Resultado de uma murmuração. Porque eu morava em Macaé, congregava numa igreja lá, e as pessoas começaram a reclamar comigo do pastor local, que ele estava fazendo mau uso dos valores. E a gente começou a pesquisar e a investigar e descobrimos que de fato era verdade. E aí quando eu descobri que era verdade, eu fui ter com ele e a gente acabou discutindo. E nessa discussão eu saí da igreja e falei, não, pra mim não dá pra ficar aqui, enfim. E o povo não aguentou a minha saída, porque quando eu cheguei na igreja eram 24 membros e quando eu saí eram 120. Muita gente foi para a igreja por eu ser evangelista, não por mim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas por eu ter essa facilidade de levar as pessoas, de ganhar as almas, eu tinha um programa de rádio lá, então a gente era muito popular. Isso ajuda muito. E as pessoas estavam lá. Então as pessoas começaram a ir para minha casa. Pastor, você tem que abrir uma igreja, como é que não vão ficar? Tem que abrir uma igreja. E eu caí nessa. E abri o ministério.
E 2 meses depois que eu abri o ministério, aquele povo não estava mais comigo, mas eu tinha pago os aluguéis antecipado e eu precisava conduzir o povo, o culto, o povo que ficou. E aí eu consegui ir para uma comunidade e a igreja aconteceu, mas muita murmuração, muita gente, muita fofoquinha, muita coisinha, e eu não soube lidar com isso. Moisés aqui tinha Arão para ajudar, e quando a chapa esquentou de verdade para o lado dele, Jetro, guiado por Deus, ensinou ele a separar 70, né? Mas eu não tinha obreiros assim para me ajudar a administrar, e eu não aguentei a pressão. E a igreja fechou e eu percebi que como que a murmuração realmente ela destrói, né? Destrói mesmo. Mas vamos seguir aqui. Além disso, esse processo acaba com a vida da comunhão da igreja local. Além disso, o nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Mateus 12. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Por isso, afirmamos que adultério, blasfemas contra Deus, como consequências, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial, ou seja, no meio do caminho, quando você está envolto nessa questão de murmuração. Muitos males que a murmuração provoca, entre eles o esfriamento. A pessoa passa a ser mentirosa, ela passa a participar de calúnias, ela passa a comentar sobre a vida de um, de outro, e pessoas assim, elas não têm o Espírito Santo nela. Como que ela vai dizer que Deus falou alguma coisa no coração dela se ela vive reclamando de alguém, cometendo pecado de murmuração? E a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. A pessoa, ela vigia no pecado de adultério, ela vigia no pecado da bebida, ela vigia no pecado disso, daquilo outro, mas não vigia no pecado, que também é pecado de murmuração. E aí Deus se afasta dela. Ela vai para um culto, sente a emoção, roda, pula, sapateia e diz que é Deus que está usando a boca dela para profetizar, mas ela não acredita, porque ela vive murmurando, então ela não tem mais o Espírito Santo e ela passa a fazer mal à igreja local, participando de contenda, de calúnia, e com isso acontece o esfriamento geral da igreja. E a sinopse 3 diz assim: a murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. Ou seja, enquanto você e eu estivermos murmurando, certamente a gente não vai alcançar nada de bom vindo da parte de Deus. Nada de bom vindo da parte de Deus. Para fechar, irmãos, conclusão. Nesta lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração em Romanos 15:4. Ora, a vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionamos com o próximo. Muita cautela para evitar transtornos e perigo, cuidado e prudência. Não naturalizar o pecado da murmuração e não permitir que isso estrague a sua vida e você venha perecer, estragar, como um feijão esquecido em cima do fogão nesse calor que estraga. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ter estado comigo. Mais uma vez eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal. Está faltando um pouquinho para a gente atingir o nosso objetivo para começar a fazer ao vivo aqui pelo nosso celular. Na próxima semana, a lição 8 é confessando e abandonando o pecado. O estudo é sobre confessar e abandonar o pecado. O de hoje foi o perigo da murmuração. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo, em nome de Jesus. Fica na paz.